Fala, meus emergentes, sejam bem-vindos ao canal onde o pobre cada vez fica mais rico. Eu me chamo Maicon. E eu sou o Marcelo, e a gente está aqui para te ensinar a utilizar o seu dinheiro de maneira inteligente. Emergentes, hoje o tema de hoje será sobre criptomoedas. O que são, quem criou, qual a primeira criptomoeda no mundo, qual foi o ano. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, bate aqui no sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube, ok? Vamos lá. Marcelo, afinal, o que são criptomoedas? Bom, para o conceito de criptomoeda, a gente basicamente vai separar ela em duas partes. Moeda nada mais é do que toda unidade de troca que valida uma transferência financeira, uma transferência monetária. Cripto, ela vem de um ativo digital que usa de criptografia avançada para poder fazer e efetivar todas as operações, todas as transferências, todas as transações, tá? No caso, o Bitcoin, ele é minerado a partir da criptografia, ou seja, os computadores eles vão resolver problemas matemáticos avançados e com a resolução desses problemas ele recompensa com um Bitcoin. Não entendeu ainda? Vem cá que a gente explica de uma maneira mais simplificada. Na prática, uma criptomoeda é uma moeda digital. Só isso. A gente está falando de criptomoeda e com criptomoeda o que vem na cabeça é o Bitcoin. Sim. O que seria esse Bitcoin? Cara, o Bitcoin é a moeda mais famosa do mundo e ela é a primeira criptomoeda do mundo, tá? Ela foi fundada em 2008. Ninguém sabe ao certo quem foi o criador dela. O que o pessoal tem é um artigo que foi publicado em 2008, logo após a crise econômica, né, da recessão da bolha do mercado imobiliário dos Estados Unidos. E esse artigo leva o nome do autor de Satoshi Nakamoto. O que as pessoas acham é que é um programador anônimo que leva esse pseudônimo. Não se sabe ao certo se é apenas uma pessoa ou um conjunto de programadores. Essa moeda, ela veio para quebrar paradigmas. Essa criptomoeda, ela tem algumas características, tá? E a gente vai explicar elas mais na frente. Mas basicamente é isso. Bitcoin é uma criptomoeda que está no mercado digital e que tem uma ampla abrangência no mercado no quesito independência, transparência e segurança. Marcelo, tem alguma curiosidade sobre essa moeda? Tem sim. Características bem peculiares e engraçadas também, tá? Conta mais. Em 2008 a moeda surgiu e em 2011, próximo ao primeiro halving, que é uma coisa que a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Calma aí, segura aí no vídeo. Em 2011, se você investisse R$100, falando de moeda brasileira, R$100 em Bitcoin, hoje, em 2024, você teria aproximadamente 40 milhões, ou seja... Muita grana, né, cara? Esse é o tipo de conselho que não tem aquela frase, se você pudesse voltar no passado e dar um conselho, falar uma frase para o seu eu do passado, qual seria? Compre Bitcoin. Uma outra coisa engraçada é que em 2011 também, por volta de 2011, 2010 ali, tem um britânico que ele conseguiu minerar aproximadamente 7.500 Bitcoins. Ou seja, muito dinheiro. Hoje em dia, claro, como não era tanto dinheiro naquela época, ele salvava todos esses bitcoins em um HD externo, uma peça pequena que você leva, é portátil, você leva para vários lugares, e ele acabou se confundindo com alguma outra peça e jogou no lixo, cara. Nossa, que mancada. Até hoje ele procura esses bitcoins, esse HD externo nos lixos, por Londres toda, na verdade, né? Cara, se fosse comigo eu faria a mesma coisa. É uma caça ao tesouro, né? Nossa, sério, a criptomoeda, ela tem algumas vantagens e desvantagens, mas é importante a gente ressaltar algumas que já foram mencionadas previamente. Exemplo, transparência. A tecnologia por trás do Bitcoin é o blockchain. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Mas o blockchain é uma tecnologia baseada em criptografia, tá? E essa criptografia traz transparência. O que significa essa transparência? Essa transparência significa que você, eu, qualquer pessoa, inclusive você, seguidor, pode pesquisar quem foi que fez a transação com essa criptomoeda. Compra, venda, se mantém até hoje a custódia desse ativo digital, tá? Essa é uma grande característica dela. Segurança. Mas como assim segurança? Simples. A cada intervalo de tempo, o blockchain ele muda as informações. Então, ele não consegue ser copiado, fraudado, alterado. Ele tem um código específico a cada 10 minutos, para ser mais exato.
Isso significa que é impossível você quebrar todas as cadeias de bloco, né, do blockchain até chegar à informação inicial. Por quê? Elas são finitas, mas extremamente grandes. Como o próprio Marcelo falou, o primeiro Bitcoin foi em 2008. E para você quebrar essa longa cadeia de dados e informações criptografadas, é praticamente impossível. Necessitaria de vários supercomputadores interligados e tentando resolver esse problema ao mesmo tempo, no intervalo de 10 minutos. Outra característica dela é a falta de regulação. Por quê? Como ela é uma moeda global, ela é descentralizada. Então significa que não tem nenhuma pessoa, órgão ou governo, nação, que possa impor limites a ela. Não tem regra, não tem inflação. Pelo contrário, outra característica, essa moeda, ela é uma criptomoeda naturalmente deflacionária. O que é deflacionária, Maicon? Deflacionária é simples. Entenda que, conforme você imprime mais moedas, o Banco Central do Brasil, por exemplo, coloca mais moedas, mais real em circulação, você tem uma queda no poder de compra. Então isso é uma inflação, é uma moeda inflacionária. Isso ocorre com todas as moedas físicas do mundo. Dólar, libra, iene, real, enfim. O Bitcoin não. O Bitcoin ele não tem uma organização que faz a impressão, a criação, a mineração de mais Bitcoins. Ele é limitado até 21 milhões de Bitcoins. Isso é muito importante, Sim. porque tem o princípio de escassez da moeda, Sim. que é outra característica muito importante. Quanto mais você procura algo, é uma regra do mercado, né? Demanda e oferta. E mais raro aquilo que você procura é, maior é o valor. É por isso que ele é tão procurado e por isso que desde 2012, o primeiro halving, daqui a pouco a gente explica o que é o halving, ele continua se valorizando mais e mais. Inclusive, não saia do vídeo, porque esse ano nós também vamos ter halving. Hoje, a capacidade de produção do Bitcoin é de 900 Bitcoins por dia. Ou seja, por mais que o mundo inteiro trabalhe na solução desses problemas, só podem ser minerados até 900 Bitcoins por dia. Então, Marcelo, quer dizer que de 10 mineradores que estão procurando a solução daquele problema, o primeiro que encontrar é que vai ser o premiado? Sempre o primeiro. Ou seja, não é só resolver, você tem que resolver e resolver primeiro, o que já torna ela mais escassa. E novamente a gente volta naquele princípio de escassez que gera valor para aquela moeda. Voltando para essa questão da mineração, a gente volta aqui para falar sobre o halving. Por quê? O que é o halving? O halving ele é um mecanismo que foi criado junto com a moeda, que a cada 4 anos ele corta pela metade o número de produção diário dessa moeda. Ou seja, o próximo halving acontece agora dia 17 de abril de 2024. Hoje, a produção diária possível para o Bitcoin é de 900 Bitcoins por dia. A partir do dia 17, só poderão ser produzidos até 450 Bitcoins por dia. O que, mais uma vez, vai gerar uma escassez maior e o mercado acredita que vai acontecer uma alta nos preços novamente. E o que foi historicamente mostrado e comprovado que quando acontece o halving, geralmente o Bitcoin ele chega nos topos máximos de valor. Mas agora, no dia 17 de abril, que vai acontecer esse pico da alta do valor dele? Não, é importante saber disso. Por quê? Historicamente, analisando os gráficos do Bitcoin, você pode ver em algum canto da tela aqui, que o que acontece? O halving, assim que acontece, ele tem uma leve queda no valor, por conta do valor de produção que vai aumentar, né? O seguinte, você tem 900 Bitcoins sendo produzido por dia. Okay. Cada Bitcoin sendo produzido, vamos supor, a 60 mil reais. E aí, quando você tem o halving, que cai esses 900 para 450, você produz menos por aquele mesmo valor. Então, para você que produziu aquele Bitcoin, que minerou aquele Bitcoin, ter um lucro, você precisa aumentar o seu valor de venda para poder ter lucro. Senão não valeria a pena. E aí o que acontece? Nessa alta de valor, geralmente acaba acontecendo que o valor do Bitcoin cai ligeiramente após o halving. Seria uma correção do mercado? Mais ou menos isso que acontece. O que acontece na prática após o halving é que em até 6 meses o Bitcoin sempre apresentou o topo histórico de valor. No caso da gente, como acontece agora em abril,
O mercado espera que até outubro aconteça o topo histórico novamente. E, inclusive, a gente vai apresentar um desafio aqui no final sobre essa questão do halving, tá? Mas fica até o final do vídeo que a gente faz esse desafio para vocês, tá bom? Uma outra pergunta que é bem pertinente aqui é como a gente faz para investir em criptomoedas? Cara, o importante é você conhecer o seu ativo. Para qualquer tipo de investimento, renda fixa, renda variável, criptomoeda, não é diferente, tá bom? Então você precisa conhecer o que essa criptomoeda faz, como o Bitcoin é negociado, como ele agrega valor, o que faz com que ele aumente ou não de valor durante o tempo. Então é importante que você entenda como você vai investir e por que você está investindo. Lembrando que esse vídeo especificamente trata apenas do Bitcoin, mas não é a única criptomoeda no mundo. A gente tem Ethereum, Solana, Dogecoin, que é moeda de meme, enfim, uma infinidade, né, cara? Mas você precisa saber onde você está colocando o teu dinheiro. Mas como é que eu faço para investir? Eu estou com dinheiro, eu estudei o ativo, é o Bitcoin que quero comprar e eu vou fazer isso. Lembrando que não é uma recomendação de investimento. O nosso papel aqui é elucidar para você, apresentar e te explicar o que é, como ela funciona e onde ela é vendida, tá? Então, para você pegar o seu dinheiro e investir, é uma decisão sua. Bom, sabendo disso, existem algumas plataformas que a gente pode investir, Marcelo. O Banco Inter, o Invest, por exemplo, o próprio Binance. A diferença é que uma plataforma ou outra vai apresentar mais atrativos, vai fazer com que você fique ali investindo o seu dinheiro ou não. E qual é a diferença? Simples. Algumas corretoras vão cobrar taxas de corretagem, ou seja, taxas de operação, 1,5%, 2%, depende do montante que você investir. Outras não. Essas plataformas vão ficar com a custódia do teu investimento, ou seja, com a tua criptomoeda, até que você decida o que vai fazer com ela, manter, vender ou comprar mais ativos. Um detalhe, a gente citou algumas corretoras aqui, mas existe uma infinidade. Não estamos sendo patrocinadas por nenhum, tá? Inclusive, Exatamente. Se quiserem patrocinar, estamos aí. Entre em contato com o nosso e-mail aqui embaixo. Uma outra questão que eu acho que fica muito na cabeça do pessoal seria, poxa, é um ativo que existe desde 2009, já passou o boom, a gente ainda pode investir, ainda é bacana de investir. Qual seria a nossa opinião, talvez, sobre isso, né? E aí, o que é que acontece? A gente tem alguns pontos aqui que a gente poderia prestar atenção. O primeiro ponto, eu acredito que seja o halving, né? Sim. Como historicamente vem acontecendo, eleva o valor da moeda para um patamar um pouco superior. Então, já é um princípio a ser observado, tá? O segundo ponto seria essa questão dos 6 meses. Então, 6 meses pós-halving, que seria prazo para que fosse observado o valor. Outro ponto seria o múltiplo de Mayer, que é um cálculo feito que dá mais ou menos um dia para você saber se aquela ali é uma oportunidade para ser comprado o ativo ou não. Basicamente, ele funciona da seguinte forma: o preço de hoje do Bitcoin dividido pela média do preço dos últimos 200 dias. Essa conta vai dar um resultado. Se esse resultado ficar maior que 2,4, é um indicativo que não é uma boa fase para a compra do ativo do Bitcoin, pois provavelmente ele deve estar caro, mais caro do que o que merece. Se esse resultado ele ficar mais próximo de 1 ou igual a 1, indica que é um preço justo. Agora, se ficar abaixo de 1, quer dizer que é uma oportunidade muito boa para se comprar, tá? Vale lembrar, Marcelo, que os indicadores, eles indicam o caminho. Não Sim. significa que vai acontecer. Não é verdade? Então Sim. é preciso que as pessoas que façam a opção de investir nessa criptomoeda entendam que os indicadores significam a trilha, mas é você que toma a decisão se vai ser aquele caminho que você vai tomar. Outro ponto. Você me falou, Michael, que tem várias criptomoedas. Ethereum, Bitcoin, Solana, enfim. Como eu vou escolher a melhor? Que tal você falar um pouco sobre os ETFs, Marcelo? Basicamente são fundos de investimento no qual eles alocam os valores que possuem em caixa em determinados tipos de ativos. Existem hoje em dia fundos de ETFs que são especificamente para criptomoedas. Eles são, claro, fundos com um perfil mais arrojado, moderado ou superior. Então, uma outra coisa é você prestar atenção no seu perfil de investidor, tá? ETFs como
o Hash 11, eles já possuem investimentos que são mais de uma criptomoeda. Eles têm Bitcoin, Ethereum, Solana, todas essas moedas que o Maicon citou, eles estão investindo nesse fundo em específico, que também é um meio de poder investir no Bitcoin, sem estar, de certa forma, totalmente exposto ao risco do Bitcoin em si. Então, Marcelo, o que você está dizendo para os nossos emergentes é que, em vez de eu aportar uma quantia de dinheiro em um único ativo, eu posso aportar no ETF, que é basicamente uma cesta com vários ativos onde o risco é menor. Sim, exatamente Bacana, isso. Bacana. Agora eu estou curioso e acho que o emergente ali também tá. Qual é o seu desafio? Como a gente já falou aqui, o halving acontece agora no dia 17 de abril, tá bom? Porém, a máxima histórica que possivelmente irá ser atingida, segundo o mercado, vai ser atingida lá em outubro, que é o que vem acontecendo historicamente. Meu desafio é, comenta aqui embaixo o valor que vocês acham que vai chegar essa moeda lá em outubro. A gente também vai dizer, eu acredito, a minha opinião é de que o Bitcoin lá em outubro vai estar valendo 150 mil dólares aproximadamente. E você? Olha, Marcelo, eu acredito que ele vai estar valendo de 100 a 120 mil dólares. Essa é a minha esperança. Mas vamos lá, a gente quer que vocês comentem aqui, tá? O valor que vocês acreditam que vai ficar lá. Quem chegar mais próximo ou acertar, tá? Vai ganhar um livro sobre investimento que a gente vai estar enviando para você, o campeão no caso. Eu acredito que seja eu, né? Mas vamos lá. E eu estou curioso, minha gente. Comenta aqui embaixo se você já tem algum ativo que é uma criptomoeda, tá? Se você já tem um ETF, qual vai ser a tua ação? Você compra, você vende, você mantém? O que você espera do mercado? A gente quer saber a sua opinião. Não deixe de comentar, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para não perder mais vídeos como esse, ok?